coloque de pé, vamos fazer a oração. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite eu quero primeiramente te agradecer por ter chegado até aqui, te louvar pela tua presença em nosso meio, enaltecer o teu nome porque é um momento propício e oportuno estudar a tua palavra neste lugar, que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Irmãos, tem um livro do... Esse livro é bom. Eu tô aqui já. Irmãos, hoje nós estamos começando uma nova lição, um novo livro. Já é o terceiro livro nosso. E este livro é um livro muito necessário para a gente estudar. É um livro de teologia sistemática, tá? E dentro da teologia sistemática tem várias matérias. A teologia sistemática no CETAB é dividida em cinco grupos, porque as matérias da teologia sistemática são 24. Aí divide, só aqui tem 5. E aí nós vamos estudar neste livro, Teologia Sistemática 3, vamos estudar na primeira lição sobre a criação de todas as coisas, dos céus, da terra, do homem, dos animais, é a lição de hoje. Depois nós vamos estudar na lição número 2, a doutrina dos anjos. Vai ser uma maravilha essa aula. Tudo sobre os anjos. O que o anjo pode, o que o anjo não pode, qual é a função do anjo, qual é as divisões, as classes angelicais. Vamos estudar isso na lição 2. Na lição 3, sobre doutrina do homem, tudo sobre o homem como ser, corpo, alma, espírito, né? Tudo sobre o homem na lição 3. Na lição 4, vamos estudar sobre a doutrina do pecado, tudo sobre o pecado, o primeiro pecado, a origem do pecado, as consequências do pecado, o que o pecado trouxe para o homem, afetou a terra. Então nós vamos aqui estudar na lição número 4 a doutrina do pecado. E na última lição, a 5, vamos aqui estudar no livro a doutrina da salvação. O que é salvação? Uma vez salvo, salvo para sempre? Está aqui escrito. Deus escolhe um para ser salvo e outros não? Está na lição 5. Essas dúvidas que nós vamos tirar aqui. Então veja bem, a lição de hoje, lição número 1, ela é muito resumida. Ela tem aproximadamente umas 15 páginas de estudo. Então nós temos um livro aqui de quase 200 páginas, dividido para 5 lições, daria umas 40 páginas cada lição. Porém a lição de hoje é muito resumida, porque não tem muito assunto. Ainda bem, porque o livro chegou sexta-feira e eu não tive tempo de muito ler ele, a lição de hoje. Por quê? Porque trabalhei sexta, sábado, domingo, segundo, o dia todo. E à noite eu estava muito envolvido na obra de Deus, pregando na igreja mesmo, e não tive tempo. Tem um detalhe, mas é uma aula muito interessante, porque a lição de hoje nós vamos falar sobre a doutrina da criação. Quando a gente fala doutrina, a gente está falando estudo sobre a criação. Criação de quê? Dos céus, da terra, do homem, tudo que existe. Nós cremos, de acordo com a palavra, que tudo que existe foi criação de Deus. Essa teoria, essa crença que nós temos, é baseada na palavra que nós chamamos de teoria da criação, ou criacionismo. O que é criacionismo? Criacionismo é quando se crê que tudo foi criado por Deus, tudo foi criado por Deus, né? Então eu quero iniciar para os irmãos aqui, no primeiro versículo da Bíblia. Abre a Bíblia aí. Vou deixar o terminar do banho. Pode ser. Pode ser. No primeiro versículo da Bíblia, lê para mim alguém aí, em voz alta, o primeiro versículo da Bíblia. Primeiro versículo. Vamos aqui falar um pouco sobre a criação, né? E no primeiro versículo tem uma coisa interessante para a gente começar aqui essa aula, né? Quem encontrar, a gente pode
Deus os céus e a terra. Amém. Então você escreve aí, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeiro detalhe aqui, princípio de quê? Princípio de quê? O que vocês acham? Princípio da criação. Não, princípio. No princípio criou Deus. Deus começou a criar no princípio. A palavra princípio, Primeiro, né? Começo. a palavra princípio significa começo, significa início. Então, no começo, no início, criou Deus todas as coisas. Mas início de quê? Se a Bíblia fala que Deus é eterno, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Então, quando a Bíblia fala no princípio criou Deus e a terra, os céus e a terra, a Bíblia está falando de eternidade. Dentro da eternidade, porque naquela época, o princípio que a gente fala é quando se começa alguma coisa. O irmão Luciano começou a trabalhar tal dia, ou tal hora, 9 horas. Então, dentro do dia, 24 horas, às 9 horas da manhã, o irmão Luciano começou a trabalhar. Mas quando a Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, está falando da eternidade. Dentro da eternidade, porque a eternidade não tem começo. Então, no começo de quê? Não existe começo aqui. A palavra começo aqui, princípio, não tem nada a ver com o começo ou princípio que nós achamos, entendemos nossa linguagem humana. Então, veja bem, eu vou até escrever aqui, será até interessante escrever para os irmãos, traduzir esse primeiro versículo em uma linguagem original da Bíblia. Ó. Sabe o que está escrito aqui? Essa frase que eu citei aqui é a frase no hebraico do original, que a Bíblia no Antigo Testamento foi escrita no original e no Novo no grego. Então, no original, na Bíblia hebraica, que é a linguagem original, está escrito Bereshit para Elohim. Bereshit aqui significa começo, princípio, mas não tem nada a ver com o começo que nós entendemos, igual eu expliquei o seu caso de começar a trabalhar 9 horas. O irmão Luciano começou a trabalhar 9 horas. Então estou dizendo o quê? Aí alguém ia perguntar, 9 horas do dia da segunda-feira. Então, dentro do dia de 24 horas, na segunda-feira, ficou claro que o irmão Luciano começou a trabalhar às 9 horas. Só que a palavra Bereshit aqui significa não começo no sentido de começar dentro de alguma coisa, mas dentro da eternidade de Deus. Então, dentro da eternidade, né, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra bara, que significa criar, ou criou, significa criar do nada. Criar do nada. Porque existe criar em várias formas, não é verdade? Por exemplo, o irmão pode dizer que criou uma situação a partir de uma matéria-prima. Você criou, simples exemplo aí, que alguém pode criar. Você pega uma matéria-prima e você cria alguma coisa, uma madeira, por exemplo, você cria. Peguei um açúcar, fiz uma cuia com ele e criei um Então, você cria. Mas esse cria aí é criar a partir de alguma coisa. Só que esse cria aí, bara, é criar do nada. Se fosse criar a partir de alguma coisa, o nome não seria bara, seria outro. Então, no hebraico ali, bara significa criar a partir do nada. Só existe essa palavra bara aqui, criar a partir do nada, em relação a Deus e a criação. Então, se você pegar, por exemplo, as pessoas hebreias lá, eles usam a palavra criar, para eles, que criou alguma coisa, não usa a palavra bara, porque a palavra bara significa criar do nada. Então, ninguém consegue criar alguma coisa do nada. No princípio da criação do mundo, por exemplo, eu vou fazer uma obra, no princípio eu faço a fundação. Então, agora vamos explicar isso aí. Então, no princípio, criou Deus. Bereshit bara
nada, não existia nada. Aí Deus foi e criou. Essa é a crença nossa baseada na palavra, né? Então, a palavra Elohim aqui é até interessante, tem gente que não sabe. Elohim essa palavra Yahvé aqui é Deus do hebraico. Yahvé, ou Javé. A tradução é Javé, assim se escreve Yahvé, né? Yahvé é Deus. Então poderia estar escrito aqui Bereshit Bar Yahvé, não é verdade? Porque no princípio criou Deus. Não é para estar assim? Se a palavra Deus é Yahvé, então é para estar escrito no original aqui Bereshit Bar Yahvé. Essa palavra aí foi a que Jesus usou na cruz, Elohim foi clamado, né? Só que aqui é o seguinte: por que no original não está Yahvé e está Elohim? Né? Poderia, o certo seria: no princípio criou Deus, tá? O céu e a terra, Bereshit Bar Yahvé, que seria Deus. Só que está Elohim. Por que está Elohim? Porque Elohim aqui fala de Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Trindade. E Yahvé é um só. Yahvé é só Deus Pai. Quando você vê falar em Elohim, está falando Pai, Filho e Espírito Santo. Até porque a criação não foi só Deus que criou. O Pai criou, o Filho e o Espírito Santo fez parte da criação. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1, vamos lá? Evangelho de João capítulo 1, vamos ver se Jesus também fez parte da criação? João, Evangelho de João, logo no versículo de número, deixa eu ver aqui, no versículo 1, vou ler aqui, vocês acompanham. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo aqui é Jesus, a palavra, porque o verbo no grego é logos. Então aqui, verbo é Jesus, traduzindo. Então João está dizendo, no princípio, você vê que está falando do princípio que Deus céus e terra. Só que aqui está falando princípio de novo, em letra maiúscula. Quando está falando no princípio aqui, está falando na eternidade, igual ao momento da criação. Como assim? Na mesma época. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui está falando no princípio, na mesma época que tudo foi criado, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, 3 pontos aqui. Jesus é o verbo. Primeiro, ele estava no princípio, ele estava dentro da eternidade, então ele é eterno também. Segundo, o verbo estava com Deus. Deus aqui é Yahvé. O Pai estava com o Filho. E o verbo era Deus, então o Filho também é Deus. Ele não é simplesmente um ser humano, ele era Deus também. Então, logo abaixo aqui, ele estava no princípio com Deus, o Filho. Mas no versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que se foi feito se fez. João está falando de quê aqui? Do Filho. Que ele começa no contexto aqui falar do verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, o que João está dizendo aqui? Que o verbo Jesus estava lá no momento do princípio da criação. Então Jesus fez o quê? Ele ajudou o Pai a fazer. E o Filho e o Espírito Santo fizeram parte da criação. Então, o que nós aprendemos aqui? Que quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, a tradução para o português é: dentro da eternidade, criou do nada o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os céus e a terra. Essa é a tradução. Então, dentro da eternidade, criou do nada o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os céus e a terra. Deu para entender aí que quem criou foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não foi só o Pai, porque a Bíblia relata em vários textos que o próprio Filho fez parte da criação. Salmo também diz muito sobre isso, que
o filho fez parte da criação, e João, em vários textos, ele vai dizer que o filho estava no ato da criação. Então, a criação dos céus, da terra, de tudo que existe, o filho estava lá. Se o filho estava lá, é correto, no original, dizer Elohim e não Yahvé, porque Yahvé é Deus no singular, Yahvé é Deus Pai somente, ponto. Mas Elohim é Deus no plural. Agora, você falou um negócio interessante, vamos voltar. Tem um hino que diz: Elohim, 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 lama sabachthani. Um hino muito antigo, né? O que significa isso? Elohim, Elohim, lama sabachthani, ou sabachthani, significa Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a tradução. Jesus clamou na cruz, quando ele estava ali quase morrendo, ele gritou. Só que o seguinte, você sabia que tem um erro? Na Bíblia não fala Elohim, fala Deus meu, por que me desamparaste? Só que no original não é Elohim, É Yahvé. é Yahvé. Por que é Yahvé? Porque é só de Deus. Porque o filho está falando com o pai, ele não está falando com a Trindade. E o hino foi feito errado. Vocês já ouviram esse hino? Quem é mais antigo, na Pentecostal de Cristo, a gente ouvia muito. Aí tem aquele Elohim, Elohim, lama sabachthani. Então, Jesus, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então ele diz: Pai, Então Yahvé, por que o Senhor me desamparou? Então ele está falando com Deus só. Então o hino, quando o hino fala Elohim, o autor escreveu errado. O autor deveria ser Yahvé, lama sabachthani. Mas o autor, o hino canta Elohim. Então não foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que desamparou. O Filho estava ali. Como que ele ia fazer parte juntamente com o Pai e o Espírito Santo, para desamparar ele mesmo? Não existe. Então esse hino está errado, a letra dele, né? Só que, na verdade, ele falou: Deus meu. A Bíblia fala: Deus meu, por que me desamparaste? Mas a tradução do grego é Yahvé, lama sabachthani. Deus meu, ou Pai meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Né? Então, às vezes tem alguns hinos que a gente tem que tomar cuidado, alguns louvores e tal, né? Então, deu para entender aqui, no princípio criou Deus céu da terra. Agora vamos para a palavra céus e terra. É céu ou céus? Céus. No princípio criou Deus os céus. Isso significa o quê? Que não existe um céu. Existe quantos? 3 céus. É isso, existe 3 céus assim de hino. Tem um hino também da Voz da Verdade, que está errado, que ele canta bem assim: o meu fôlego é a sua vida. Está falando que o fôlego dele é a vida de Mas Deus. você vai pagar tudo? Não, só se paga. Entendeu? Ele está falando que o fôlego dele é a vida de Deus, em vez de ser o Porque contrário. agora a verdade eles são unicistas. Eles não creem igual nós. Ele tem que ser o contrário: o seu fôlego é a minha vida. Primeiro, segundo, terceiro. Ô, pastor César, Pode falar. você estava falando esse negócio aí, tipo assim, que eu já, na outra revista da escola que eu estava falando, e a gente nesse assunto fala disso aí. Só que na minha Bíblia, ela fala, quando Jesus está falando ali, Jesus vai gritar, né? E ele não fala nenhuma daquelas palavras na minha Bíblia, ele fala Eli, na minha tradução da Bíblia. É correto também? Não, Eli, Porque, entendeu? a nossa Bíblia é a tradução. Isso que eu estou falando aqui, a minha está Eli, lama sabachthani. Porque a palavra Eli. Aí diz isto é Deus meu, por que me desamparaste? Pois é, mas a nossa Bíblia, tá como aí na sua Bíblia? Eli. Lama sabachthani. Pois é, mas a nossa Bíblia, irmãos, ela é a tradução do original. Então a tradução, às vezes, ela não é correta. Ela erra em alguma coisa. Não é que a Bíblia está errada, mas o tradutor, por falta de
recurso, alguma coisa assim, acabou traduzindo diferente. Mas essa tradução aqui que está aqui seria correta também? É porque Elim no grego tem um significado de pai também. Então, é isso. Pai. Aí está mais correto ainda que a tradução livre fosse Elohim. Né? A tradução poderia, já que Lamar Sabachthani está aí, está escrito que significa porque me desamparaste, poderia estar escrito também Yahvé, Yahvé. Só que não está Yahvé nem está Elohim, mas está Eli, porque Eli significa pai. Pai. Então está escrito aí na sua Bíblia: Pai, por que me desamparaste? Eu estou perguntando que eu poderia, no dia que eu dei a aula aqui da escola bíblica aqui, eu poderia ter falado, você poderia estar errado, mas como é correto, então eu fui na minha Bíblia aqui, né? Então Eli, aí o irmão pode notar aí na Bíblia que Eli significa pai também. Por isso que está Eli. Na minha já está Elohim. Cada um. Mas aí, igual eu estou falando aí. Mas aí a tradução é a mesma, pai. Não, sim, mas aí eu vou explicar. Por que a tradução dele, essa Bíblia é qual? Estudo Pentecostal? Mateus. Aqui é Mateus quanto? Então, o que eu estou dizendo aqui? Elohim, você pode perguntar pode pegar qualquer livro de tradução do primeiro versículo. Elohim é Deus no plural. Então essa tradução do irmão aqui, ela é a tradução que está incorreta. Por que ela está incorreta? Porque se Elohim é Deus no plural, como que o próprio é Deus no plural? Elohim é Pai, Filho e Espírito Santo. Por que o Filho ia dizer só para o Pai? Só para o Pai, ele não disse para os três. Ele disse só para o Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Então, era para estar escrito Eli ou Yahvé, que era só o Deus Pai só, porque o Filho estava ali. Não tinha como ele clamar para os três, porque ele estava ali. Então ele fala assim: Deus meu, ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Algumas Bíblias falam Deus meu. Algumas Bíblias falam Deus meu, que é a tradução do português mais clara. Mas a maior. Yahvé é Deus Deus singular. E Elohim é no plural, pelos três. É isso, né? Então é isso aí. Não é que a Bíblia está errada, a Bíblia não contém erro. É a tradução dela que às vezes contém alguns erros. Eu vou citar um exemplo aqui, para você ter uma ideia. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Jeremias 17:5. Vamos lá. 17:5, para você ver que a Bíblia, a tradução dela não é muito detalhada. Muito detalhada. Nós vamos ler um versículo aí que muita gente interpreta errado. Talvez até da igreja. 17:5 de Jeremias. Vamos lá. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Parte A. Maldito o homem que confia no. O que significa esse versículo? Você confia em você mesmo. O que significa esse versículo? Você confia em O você camarada falou isso para mim hoje. Eu estava lá em ouvido e falou assim: Você confia em você mesmo. maldito o homem que confia no outro. Está certo isso? Está certo? É maldito o homem que confia no outro? Não. Está errado. Por que ele está errado? Porque tem que ver o contexto. Do que Jeremias está tratando ali? Ele está tratando de um rei soberbo, de um rei que se exaltava, que achava que era melhor que todo mundo. Né? Então, vamos lá para as duas traduções aqui. Maldito o homem. Que essa palavra homem, que é a primeira dela, significa o quê? Ser humano. Então, quando ele fala maldito homem, que? Maldito ser humano. Ponto. Agora vamos para a segunda, que confia no. As duas palavras têm significado igual? Sim ou não? E por que está escrito homem? Se a gente lê de acordo com o que está lendo homem, é homem, acabou, é ser humano, né?
Então, a Bíblia, por que a gente entende errado? Porque a Bíblia tem a tradução, não tem entendado, é fraca. Aqui é uma tradução fraca. Porque se a pessoa não procurar o significado, como ele vai descobrir que o homem aqui significa ser humano e o homem aqui significa ele mesmo? Por que se descobre isso? Porque você vai ler o contexto. O que é contexto? O que vem antes, o que vem depois, a história toda. Aí vai contar de um rei soberbo, aí Deus vai falar. Deus vai avisar para o profeta, a vida dele, maldito ser humano confia nele mesmo. Aí, no detalhe aqui, está falando o quê? Que aquele rei confiava na sabedoria dele, confiava na riqueza dele, confiava na autoridade dele e nos poderes que ele tinha. Isso. Por isso que o versículo termina aí. O versículo termina como? Maldito o homem que confia no homem, faz da sua força. O que tem a ver isso aí com confiança no outro? Nada. Tem a ver com confiança em si mesmo. Faz dele achando que ele é forte, faz dele achando que ele pode. Né? Então esse é um versículo. Esse é um versículo. Quer ver? Deu para copiar aqui? E depagar aqui assim? Ó, outro ponto aqui importante. Palavra mundo. Mundo significa o que para nós? Criação de Deus. A Bíblia diz que Deus criou os mundos. Né? O mundo é o que Deus criou, não é verdade? Né? Vou botar aqui, mundo, criação. Outro significado de mundo. João 3,16. Deus amou o mundo. Amou as pessoas. Mas ali o mundo é criação? Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou tudo que ele criou? Não. Deus amou humanidade. Deus amou a humanidade, as pessoas. Né? Outra palavra mundo aqui. 1 João 2,15. 1 João 2,15. Está escrito o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. O que significa o mundo ali? Não ameis o sistema governado por Satanás aí fora. Vou botar aqui. Sistema satânico. Porque o mundo é controlado por Satanás. A Bíblia diz que o Deus desse século é o príncipe do mundo, o príncipe deste mundo, João fala. Então, se ele é o príncipe deste mundo, ele que controla os sistemas. Satanás está na política, Satanás está em vários departamentos de empresa, até em departamento religioso. Então, se mundo é sistema, então está falando aqui, não ameis o sistema satânico, nem as coisas que no sistema satânico há. Porque Deus, quem ama o mundo é inimigo de Deus. Então, o versículo fala Você que tem Deus João, amou. pastor? João 2,15, João João 3,16. tem. Não, de baixo. Abaixo de João 2,15. Então, o versículo que fala que Deus é o mundo em toda a sua plenitude. E o E segundo? Deus é o mundo em toda a sua plenitude. É o segundo O mesmo. segundo aqui, mundo, humanidade, João Eu não 3,16. sei se é salmo ou provérbio. Falou 2,15 de Vou 16. falar? Deus Já é o vi. mundo. É salmo ou provérbio. Então, vamos voltar aqui para a matéria. Então, só para vocês verem que a Bíblia, a tradução é fraca. Tem algumas palavras, se você não buscar o significado dela aprofundado, você vai descobrir. E tem muitos versículos aqui, irmão, que eu poderia citar aqui, que confundem a mente da pessoa. Né? Então, vamos voltar para a palavra mundo, céu aqui. Quantos céus existem? 3. Pouca gente sabia disso. Agora é mais fácil saber, porque todo mundo ensina ele. Mas há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, crente nenhum sabia que existe 3 tipos de céu. Qual é o primeiro céu? É bom lembrar, irmão, que não é de lá para cá. Qual é o primeiro céu? O primeiro céu é o céu azul. Céu azul. O céu que Deus criou. Qual é o segundo céu? O céu intermediário, espaço sideral. Acima desse céu não tem espaço? Onde estão as galáxias? Né? Então aquele espaço ele é chamado segundo céu. Então, voltando, primeiro céu azul que nós vemos, visível, conseguimos enxergar. Segundo céu, espaço sideral, onde estão as galáxias. Né? E qual é o terceiro céu? Onde está o trono de Deus, onde está o paraíso, onde está a alma de quem morre
salva. Então deu para entender que a contagem de baixo para cima, se fosse no sentido mais normal, nós íamos observar que o primeiro céu é o trono, né? O segundo céu é o espaço sideral, o terceiro céu é esse azul, mas é invertido. Primeiro céu, céu azul que nós vemos, segundo céu, espaço sideral onde estão as galáxias, terceiro céu, onde está o trono de Deus, onde João foi arrebatado na ilha de Pátimo, né? Que o Senhor levou ele. Então existe aí 3 tipos de céu. Então por isso que Deus criou os céus, os 3 céus e a terra. É bom lembrar, por que Deus criou os céus? Se ele mora lá, ele criou para ele morar? Isso faz parte do projeto de Deus. Não havia necessidade de criar céus para ele morar. Mas Deus tinha um projeto de criação. E ele precisava de um lugar, né, para que o ser humano pudesse entender onde Deus está. Porque se Deus estivesse dentro da eternidade, como que a pessoa poderia dizer na palavra onde Deus está aí? Então hoje nós podemos dizer, Deus está nos céus. Por isso foi criado céus e terra, dentro da eternidade. E Mesmo ele estando lá no terceiro céu, tem que falar céus. céu. Porque cada céu é um separado. Ele não está nos céus, ele está no céu, que é o primeiro céu. Que é o terceiro céu, perdão. Terceiro céu. Vamos aqui voltar para. Ô, pastor, o senhor falou que esse segundo aí que você falou para irmão ali, né? O segundo é João, não. João 3,16, o mundo e a humanidade. Ah, Deus amou o mundo. Ali é qual? João o quê? Primeiro João, não é carne. Primeiro João. Primeiro João 2,15. Não é João, Eu achei que a irmã se procurou em João, foi? Eu já tinha lido a primeira João 2,15 mesmo, deu por isso aí. Essa questão de palavra aqui, tem muitas palavras na Bíblia, tem várias. A palavra carne, por exemplo. O que é carne? Alimento, né? Aí você vai para a palavra Bíblia também, outro significado de carne, natureza pecaminosa. Né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne ali não é o corpo, é natureza pecaminosa, está dentro de nós, herdade de Adão. Outro significado da palavra carne, Jó, uma certa feita, ele falou assim: ainda que eu morra e venha partir, na minha carne verei a Deus. É um versículo assim. Só que ali de carne não é natureza pecaminosa. Se fôssemos traduzir para os nossos dias, alguém ia pensar: joias, o mesmo carnal, ia encontrar com Deus? Não.